Dando continuidade da carta de Paulo aos Romanos, vamos falar hoje do capítulo 9, que foi adaptado do site bibliotecabíblica.blogspot de 2015. Romanos 9 é um capítulo que aborda a soberania de Deus na questão da salvação de indivíduos e nações. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo lida com a questão do porquê alguns judeus não aceitaram Jesus como seu Messias, embora fosse o povo escolhido de Deus. Paulo começa expressando sua tristeza e angústia pela incredulidade de muitos judeus. Ele diz que estaria disposto a ser separado de Cristo se isso significasse a salvação de seus irmãos judeus. No entanto, ele também reconhece que Deus é soberano ao escolher quem ele salvará e que nem todo Israel será salvo. Em Romanos 9, Paulo também enfatiza a misericórdia e a graça de Deus ao escolher salvar judeus e gentios. Ele diz que Deus tem o direito de mostrar misericórdia a quem ele quiser e que seu plano de salvação não se baseia no esforço ou no mérito humano. Paulo concluiu Romanos 9 enfatizando a responsabilidade dos indivíduos de responder à mensagem do Evangelho. Ele diz que os gentios que não buscavam a justiça conseguiram alcançá-la pela fé em Jesus Cristo, enquanto muitos judeus que buscavam a lei da justiça não a alcançaram. Ele enfatiza que a fé em Jesus Cristo é a chave para a salvação e que essa fé está disponível para todos aqueles que creem. Então, Romanos 9, 1 a 3, no final do capítulo 8, Paulo estabeleceu as seguintes ideias. Deus tem um propósito na vida de cada cristão. O segundo, nada pode impedir que esse propósito se cumpra. E 3, ninguém pode separar as pessoas de Deus e do seu amor. Mas o que pode ser dito a respeito dos judeus? Deus tinha um propósito para Israel. Ele havia dito que amava Israel. Até agora parece que Israel foi excluído do projeto de Deus. Paulo dá atenção a essa questão nos capítulos de 9 a 11 de Romanos. A dor de Paulo era tão grande que ele estava disposto, se possível, a ser separado de Cristo se isso contribuísse para a união de Israel com ele. Lembrando que o mesmo havia feito Moisés em Êxodos 32. Romanos 9, 4 e 5. Aqui Paulo lista alguns dos grandes privilégios de Israel. Por exemplo, eles foram chamados de israelitas. Israel foi o nome dado a Jacó, um antepassado dos judeus, como uma expressão do favor de Deus. Isso está em Gênesis 32, 28. O maior privilégio para os judeus foi o fato do Messias ter vindo da tribo de Israel. Deus bendito eternamente, Jesus Cristo é Deus feito carne. Romanos 9:6. Não que a palavra de Deus haja faltado. Paulo se refere às promessas de Deus para Israel. Ele declara que os propósitos e as promessas feitas por Deus nunca falharam. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos aqueles que são descendentes de Jacó, Israel, segundo a carne, herdaram as promessas de Deus. Romanos 9:7. Descendentes de Abraão. É outra ilustração feita por Paulo para mostrar que ser da descendência física do patriarca não é a garantia de ter um lugar na família de Deus. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque, porém apenas Isaque herdou as promessas. Romanos 9:8. Não são os filhos da carne. Ser um descendente de Abraão, por ter o mesmo sangue que ele, não significa ter direito de herdar a promessa de Deus feita a esse patriarca e sua descendência. Romanos 9:9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Essa citação de Gênesis 18:10 diz respeito à promessa do nascimento de Isaque, algo tão improvável que provocou risos em Sara. Gênesis
12:12. Não obstante o caráter improvável da promessa, Isaque nasceu. E embora não tenha sido o primogênito de Abraão, ele era o escolhido de Deus para receber as promessas. Era aquele em quem as promessas se cumpririam. Deus escolheu Isaque. Paulo afirma: em Isaque será chamada a tua descendência, Romanos 9:7, ou seja, a descendência de Abraão. O apóstolo utiliza Isaque como uma ilustração de como Deus não negocia sua soberania, impedindo qualquer interferência ou iniciativas humanas. Romanos 9:10. Os filhos de Isaque também são mencionados nessa nova ilustração feita por Paulo. Nunca foi o propósito de Deus que sua promessa feita a Isaque fosse cumprida por Esaú. Romanos 9:11. Porque não tendo eles ainda nascido, Deus escolheu Jacó em posição superior a Esaú antes que ambos nascessem, antes que tivessem feito bem ou mal. A escolha já havia sido feita. Essa escolha não estava baseada em qualquer obra, mas unicamente no Deus que fez o chamado. Deus não elegeu Jacó por causa de qualquer coisa que ele tivesse feito. A eleição dele estava baseada na graça. Eu fico pensando nisso e acho que pelo fato de Deus já reconhecer o caráter da pessoa antes mesmo dela nascer, talvez a escolha seja feita com base nisso. Romanos 9:12. O maior servirá ao menor. No caso, o maior, por ter nascido primeiro, seria Esaú, e o menor, Jacó. Romanos 9:13. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Algumas versões dizem, aborreci a Esaú. Nesse caso, o verbo aborrecer seria uma forma de dizer que ele era amado, mas em menor grau. O que Paulo está querendo dizer é que Esaú não foi objeto dos propósitos eletivos de Deus. Se Deus escolheu alguns descendentes de Abraão, como Isaque, verso 6, em detrimento de Ismael, versos 7-9, ou Jacó, em detrimento de Esaú, versos 10-13, então haveria injustiça da parte de Deus? A questão que pode ser levantada aqui é que, se Deus escolheu Isaque ou Jacó sem levar em conta suas obras, então essa escolha não teria sido correta, ou seja, seria injusta. Se a eleição e a rejeição divina estivessem baseadas nas más ações de um ou nas boas ações do outro, a questão a respeito da justiça de Deus nunca teria surgido. Tudo isso é tema dos capítulos 9-11 de Romanos. Romanos 9:15, Paulo responde à questão lançada no verso 14, não para justificar as ações ou as escolhas de Deus, mas para declarar a soberania inequívoca do Senhor em cumprir a sua vontade. Compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Nesse texto de Êxodos 33:19, Deus declara o seu direito absoluto de não ser interrogado pelas suas criaturas a respeito das suas decisões. Com essas palavras a respeito do compadecimento e da compaixão, Deus revelou o seu caráter para Moisés quando ele pediu para ver a glória de Deus. Os que questionam Deus nesses assuntos não viram a sua glória, a glória que foi permitida a Moisés ver. Romanos 9:16. Não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus. A base da escolha soberana de Deus não é a conduta de uma pessoa, mas a sua compaixão. Deus é livre para mostrar a sua misericórdia a quem ele escolher. Romanos 9:17 e 18. O faraó recusou-se a obedecer a Deus. Êxodo 5:2. E endureceu seu coração. Êxodo 7:13, 14, 22, 8:15, 32 e 9:7. Deus usou o pecado do faraó para demonstrar o seu poder e mostrar a grandeza do seu nome. Compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Deus apenas deu ao faraó o que esse governante já havia escolhido fazer. Não obstante, é preciso ressaltar o fato de que Deus soberanamente escolhe ter clemência de alguns, ao mesmo tempo que escolhe retê-la de outros. Romanos 9:19 e 20. Por que se queixa ele ainda? O verbo traduzido aqui por queixar-se significa culpar. Paulo lança aqui questões humanas que ele responderá nos versos 20 e 21. Se Deus endurece,
quem ele quer, verso 18, por que culpar aquele que foi endurecido ou que resiste à sua vontade? Se Deus endurece, como pode ser dito que a pessoa está resistindo a Deus, o endurecido não está fazendo apenas aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Quem és tu que a Deus replicas? A pergunta com o verbo replicar significa dar uma resposta. Paulo está afirmando que tal inquiridor assume uma atitude argumentativa. O apóstolo reprova qualquer um que faça tais objeções, que no fim são apenas protestos contra o modo divino de agir, não um pedido sincero a Deus para que ele dê uma explicação. Romanos 9:21. Não tem o oleiro poder sobre o barro. A palavra traduzida por poder pode significar direito ou autoridade. Paulo insiste no direito de Deus de fazer aquilo que o agrada. Romanos 9:22 e 23. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira? Alguns insistem que Paulo esteja apontando apenas para a possibilidade de que alguns vasos estejam destinados à destruição. Outros consideram a passagem literalmente como uma afirmação de que Deus prepara alguns para a destruição eterna. Vasos da ira preparados para a perdição. Vasos de misericórdia para a glória já dantes preparou. A estrutura gramatical do primeiro versículo, que menciona os vasos preparados para a ira, é distinta do segundo versículo, que menciona os vasos de misericórdia. É possível que o primeiro seja uma alusão àqueles que prepararam a si mesmos, enquanto o segundo é uma menção aos que foram preparados por Deus. Se estamos condenados, isso se dá por nossa rejeição a Deus, se nós somos salvos, e se dá devido à graça de Deus. A pergunta não é por que alguns são salvos e alguns condenados? Todos no mundo merecem a condenação. Apenas pela graça de Deus é possível que alguém seja salvo. Romanos 9:24 a 29. Deus chama judeus e gentios. Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento para confirmar essa afirmação. Romanos 9:29. Como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixará descendência. Caso Deus não tivesse sido misericordioso, Israel teria sido totalmente destruído, como foram as cidades de Sodoma e Gomorra. Romanos 9:30 a 32. A questão é, se Israel recebeu a lei e buscava a justiça, por que eles nunca chegaram à lei da justiça? Isso se deu porque eles não eram verdadeiramente eleitos? A resposta é que eles não obtiveram a justiça porque eles não creram. Eles tentaram obter a justiça pelas obras da lei. Tentando obter a justiça através das obras, eles tropeçaram na justiça da fé oferecida por Cristo. Romanos 9:32 e 33. A grande tragédia que acometeu a nação judaica foi que o Messias tão esperado e desejado por essa nação se tornou para ela uma pedra de tropeço, em lugar de ser um abrigo em que ela poderia se proteger. A citação aqui vem do texto de Isaías 28:16, que tem por contexto a esperança de Israel na aliança com o Egito contra a ameaça assíria. Em lugar de colocarem a sua esperança no poder de Deus, e todo aquele que nela crê não será confundido. Está falando da pedra de tropeço para Israel, Jesus. Se Israel tivesse confiado no seu Deus, em lugar de confiar na sua lei ou nos seus vizinhos, a nação não teria sido amaldiçoada e dispersada por todo mundo. Mas a cegueira parcial de Israel em relação ao propósito eterno de Deus resultou em bem para os gentios e para o mundo. Agora, Deus está convocando para si pessoas tanto dentre os judeus quanto dentre os gentios para ser o seu povo. Amém?